Corpo e mente em alerta. Os transtornos de ansiedade e seus impactos no dia a dia. Olá! Bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast, onde exploramos temas essenciais para o bem-estar emocional. O texto deste episódio é de autoria do médico psiquiatra Ciro Massi, com narrações feitas por locutores gerados por inteligência artificial. Hoje vamos falar sobre transtornos de ansiedade, um tema que impacta a vida de muitas pessoas. Para começar, o que são exatamente esses transtornos de ansiedade? Transtornos de ansiedade são condições psiquiátricas onde a ansiedade, que é uma emoção comum e normal, torna-se excessiva, persistente e debilitante. Em vez de ser uma reação temporária às sobrecargas do dia a dia, a ansiedade nestes casos invade a vida cotidiana, prejudicando o bem-estar geral. Interessante. Existe um tipo específico de transtorno de ansiedade que é mais comum? Sim, um dos mais comuns é a ansiedade generalizada. Esse transtorno é marcado principalmente por preocupações constantes e excessivas em diversas áreas da vida, como trabalho, saúde e relações familiares. As pessoas com esse transtorno enfrentam dificuldades em controlar essas preocupações, o que gera sintomas emocionais e físicos que podem afetar significativamente sua qualidade de vida. A ansiedade generalizada não é como uma preocupação comum, ela se diferencia pela sua intensidade e persistência. As preocupações se estendem a diversas áreas da vida, como trabalho, saúde e família, e frequentemente não têm uma causa específica. Isso significa que a pessoa pode se preocupar intensamente com algo que, para outros, parece ser um detalhe menor ou até mesmo irrelevante. Esse nível de preocupação interfere na capacidade de concentração, de tomar decisões e até mesmo de descansar, o que gera mais ansiedade e por fim acaba criando um ciclo vicioso bem desagradável. Essas preocupações excessivas devem ser acompanhadas de outros sintomas, certo? Exato. Além das preocupações, a ansiedade generalizada se manifesta através de uma variedade de sintomas físicos e emocionais. Por exemplo, é comum que a pessoa sinta uma constante sensação de apreensão e tensão, muitas vezes sem conseguir identificar claramente o motivo. Isso pode ser acompanhado por sintomas físicos, como tensão muscular, dores de cabeça, palpitações cardíacas e sudorese excessiva. A combinação desses fatores pode levar a uma sensação de fadiga constante, mesmo que a pessoa esteja sem atividade física extenuante. Parece uma situação bastante desafiadora. Como essa tensão constante e preocupações afetam as relações interpessoais e o cotidiano? A ansiedade constante pode tornar difícil o envolvimento em atividades sociais, porque a pessoa está sempre ocupada com suas preocupações e sente dificuldade em relaxar. Isso pode levar ao isolamento e, muitas vezes, a sentimentos de solidão. Além disso, essa ansiedade pode se intensificar em situações de sobrecarga emocional ou eventos importantes, dificultando a capacidade da pessoa de enfrentar desafios de maneira saudável e adaptativa. Isso resulta em uma tendência a antecipar problemas e tomar decisões baseadas no medo e na insegurança, o que pode ter um impacto negativo em diversas áreas da vida. E como alguém pode identificar se está sofrendo de ansiedade generalizada? Existem sinais específicos que devem ser observados? Sim, existem alguns sinais e sintomas que podem indicar a presença de ansiedade generalizada. Se alguém tem sentido preocupações excessivas em diversas atividades, dificuldades em controlar essa preocupação, e essas preocupações estão acompanhadas por sintomas como inquietação, cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e problemas de sono, isso pode ser um indicativo de que a ansiedade está se tornando um transtorno. Esses sintomas precisam estar presentes por pelo menos 6 meses para que seja considerado um caso de ansiedade generalizada. Estamos explorando os transtornos de ansiedade. Começamos pela ansiedade generalizada. Agora vamos avançar para o transtorno de pânico, uma condição psiquiátrica que pode transformar momentos inesperados em verdadeiros episódios de terror. Para começar, o que exatamente é o transtorno de pânico? O transtorno de pânico é um tipo específico de transtorno de ansiedade que se manifesta através de ataques de pânico súbitos e avassaladores. Esses ataques podem acontecer a qualquer momento, sem aviso prévio, e são caracterizados por uma onda intensa de medo e ansiedade.
Durante esses episódios, a pessoa experimenta uma combinação de sintomas físicos e emocionais que muitas vezes são tão fortes que podem ser confundidos com problemas cardíacos ou respiratórios. Esses sintomas parecem realmente intensos. Quais são os sintomas físicos mais comuns durante um ataque de pânico? Os sintomas físicos podem incluir palpitações cardíacas aceleradas, sudorese excessiva, tremores, tontura, falta de ar, dor no peito e sensação de sufocamento. Esses sintomas são frequentemente acompanhados por uma sensação avassaladora de terror, fazendo a pessoa acreditar que algo terrível está prestes a acontecer, como desmaiar, perder o controle ou até mesmo morrer. Esse medo intenso pode ser tão forte que a pessoa se desconecta temporariamente da realidade, sentindo-se vulnerável e impotente diante da situação. Esses ataques podem acabar gerando um outro problema, que é o medo de ter medo, ou seja, o medo de ter outro ataque de pânico, correto? Sim. Uma das características mais marcantes do transtorno de pânico é o medo constante de sofrer outro ataque. Essa ansiedade antecipatória pode ser tão angustiante que a pessoa começa a evitar lugares, situações ou atividades que ela associa aos ataques anteriores. Essa evitação pode resultar em isolamento social e limitar severamente a vida cotidiana, impedindo a pessoa de se envolver em atividades que antes eram normais e prazerosas. Isso realmente pode impactar a qualidade de vida de maneira significativa. Existem situações específicas que podem desencadear esses ataques? Sim, o transtorno de pânico também pode se manifestar através de ataques de pânico situacionais, que ocorrem em resposta a situações específicas, como estar em multidões, viajar de avião, dirigir ou estar em espaços fechados. Essas situações são evitadas ao máximo pela pessoa, o que pode ter um impacto profundo nas suas escolhas e no seu estilo de vida. Agora que já discutimos a ansiedade generalizada e o transtorno de pânico, vamos abordar outro tipo de transtorno de ansiedade que pode ser igualmente debilitante. As fobias. O que exatamente são as fobias e como elas se manifestam? A fobia é um transtorno de ansiedade específico, que se manifesta com medo intenso e irracional em relação a determinados objetos, animais, situações ou atividades. Esses medos não são apenas uma simples aversão, são respostas desproporcionais e incontroláveis que podem impactar significativamente a vida diária e a qualidade de vida das pessoas que sofrem desse problema. As várias fobias podem se apresentar em diversas formas e intensidades. Esses medos podem realmente afetar a vida de uma pessoa de maneiras diferentes. Quais são algumas das categorias mais comuns de fobias? Existem várias categorias de fobias, cada uma com suas características únicas. Uma das mais comuns é a ansiedade social, ou fobia social, onde o medo está centrado em situações sociais. Pessoas com essa forma de ansiedade experimentam um medo persistente de situações como falar em público, interagir com estranhos ou participar de eventos sociais. Elas podem se sentir extremamente ansiosas e autoconscientes, com medo de serem julgadas ou humilhadas pelos outros. Outra categoria frequente é a fobia de animais, que inclui medos extremos de seres como insetos, aranhas ou cães. Quando confrontadas com o objeto de sua fobia, essas pessoas podem experimentar uma resposta de luta ou fuga intensa, com sintomas físicos como taquicardia, sudorese, tremores e até mesmo ataques de pânico. Outro exemplo comum é a fobia de altura, onde o indivíduo sente um medo avassalador de estar em lugares altos, como prédios altos ou pontes. E a agorafobia? Esse é outro tipo de fobia que ouvimos com frequência. Como ela se diferencia? A agorafobia é caracterizada por um medo intenso e debilitante de estar em lugares ou situações onde a fuga possa ser difícil ou embaraçosa. Isso leva a pessoa a evitar lugares públicos, multidões, transportes públicos e até mesmo a sair de casa sozinha. Em casos mais graves, a ansiedade pode ser tão avassaladora que a pessoa se vê confinada à sua casa, o que pode resultar em isolamento social significativo e impactar negativamente sua qualidade de vida. Esses medos são adquiridos ao longo da vida ou podem ter uma base genética? As fobias podem ser adquiridas ao longo da vida, muitas vezes devido a experiências traumáticas ou por meio de aprendizagem social. No entanto, também pode haver uma predisposição genética para o desenvolvimento de fobias.
É importante ressaltar que esses medos fóbicos não são uma simples aversão, eles envolvem uma resposta desproporcional ao estímulo temido, que muitas vezes leva a uma evitação sistemática da situação ou objeto que causa o medo. Essa evitação pode realmente restringir a vida de uma pessoa, não é? Com certeza. Por exemplo, uma pessoa com fobia de avião pode evitar viajar completamente, limitando suas oportunidades de trabalho e lazer. Essa evitação contínua pode levar a um ciclo de reforço negativo, onde o medo se intensifica e se fortalece cada vez mais, tornando ainda mais difícil para a pessoa enfrentar o objeto ou situação temida. Após discutirmos sobre as fobias, vamos nos aprofundar em outro transtorno de ansiedade que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, o transtorno obsessivo-compulsivo, também conhecido como TOC. O que caracteriza esse transtorno? O transtorno obsessivo-compulsivo, ou TOC, é uma condição psiquiátrica complexa que se manifesta através de obsessões e compulsões. As obsessões são pensamentos, imagens ou impulsos intrusivos e indesejados que invadem repetidamente a mente da pessoa, causando uma ansiedade significativa. Esses pensamentos muitas vezes envolvem medos irracionais, preocupações com a segurança pessoal ou de outros, imagens perturbadoras ou ideias moralmente inaceitáveis, levando a um desconforto intenso. E como essas obsessões se manifestam no comportamento da pessoa? Para aliviar a ansiedade provocada por essas obsessões, a pessoa recorre a compulsões, que são comportamentos repetitivos e ritualísticos. Por exemplo, alguém que tem obsessões relacionadas à contaminação pode sentir uma necessidade intensa de lavar as mãos repetidamente, até que se sinta seguro, mesmo que já tenha lavado várias vezes. Outras compulsões comuns incluem verificar portas repetidamente para garantir que estão trancadas, contar objetos de maneira ritualística, ou repetir palavras ou frases internamente. Esses comportamentos podem consumir grande parte do tempo do indivíduo e se tornar exaustivos. Imagino que essa rotina de obsessões e compulsões deva ser extremamente desgastante. Como isso afeta a vida diária e os relacionamentos de quem sofre de TOC? O TOC pode ser profundamente angustiante porque as obsessões e compulsões acabam dominando a vida diária da pessoa. Isso prejudica atividades normais, relacionamentos e até mesmo o desempenho acadêmico ou profissional. O indivíduo muitas vezes percebe que suas obsessões e compulsões são irracionais, mas sente-se impotente para controlá-las, o que aumenta ainda mais o sofrimento emocional. Além disso, o TOC pode estar associado a sentimentos intensos de culpa e vergonha, pois a pessoa pode temer que suas obsessões revelem algo sobre sua vida interior, mesmo sabendo que esse temor é irracional. Esse conflito interno pode levar ao isolamento e a uma redução significativa da autoestima, agravando o impacto emocional do transtorno. Esse ciclo de pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos realmente parece criar um ambiente mental muito difícil. Essa luta interna constante pode, então, ter um impacto muito profundo no bem-estar emocional da pessoa. Sem dúvida. O TOC cria um ciclo vicioso, onde as obsessões geram compulsões, que por sua vez reforçam as obsessões. Esse ciclo pode ser extremamente difícil de quebrar e, sem o tratamento adequado, pode dominar a vida da pessoa de uma maneira debilitante. Já discutimos diversos transtornos de ansiedade, e agora vamos explorar o estresse pós-traumático, também conhecido como PTSD. O que caracteriza esse transtorno e como ele se desenvolve? O estresse pós-traumático, ou PTSD, é um transtorno de ansiedade complexo que pode se desenvolver após uma experiência traumática ou ameaçadora à vida. Essa condição pode afetar pessoas que passaram por eventos como abuso físico ou emocional, acidentes graves, assaltos, violência sexual, desastres naturais ou exposição a situações de guerra e combate. O PTSD ocorre porque o cérebro não consegue processar completamente o evento traumático, o que leva a uma persistência dos sintomas e a uma ativação crônica da resposta ao estresse. Esses sintomas podem ser muito debilitantes. Quais são algumas das manifestações mais comuns do PTSD? Uma das características distintivas do PTSD é a presença de revivênias perturbadoras. Nessa situação, a pessoa volta a viver, repetidamente, o evento traumático, como se estivesse acontecendo novamente. Essas revivências podem ser tão vívidos e intensos que a pessoa sente como se estivesse novamente na experiência original, acompanhada de uma avalanche de emoções intensas e sensações físicas.
Essa revivência pode ser extremamente angustiante, dificultando a diferenciação entre o passado e o presente, e resultando em altos níveis de ansiedade e desespero. Além das revivências, o PTSD também afeta o sono, correto? Sim, pesadelos relacionados ao trauma são comuns no PTSD. Esses sonhos intrusivos e assustadores podem perturbar o sono, levando a problemas de insônia e exaustão durante o dia. A falta de sono adequado aumenta a irritabilidade e a sensibilidade emocional, o que torna ainda mais difícil lidar com as emoções relacionadas ao evento traumático. E quanto à evitação? Como isso se manifesta em alguém com PTSD? A evitação é outro sintoma central do PTSD. A pessoa tenta evitar situações, lugares, pessoas ou até mesmo pensamentos que possam lembrá-la do evento traumático. Embora essa evitação possa parecer uma maneira de proteger a si mesma da dor emocional, ela pode acabar restringindo a vida da pessoa. Isso pode prejudicar relacionamentos pessoais, oportunidades profissionais e a capacidade de se envolver em atividades significativas. A evitação também pode levar a um isolamento social, agravando ainda mais o impacto do trauma. Parece que a pessoa com PTSD está constantemente em estado de alerta. É isso mesmo? Exatamente. A hipervigilância é outra manifestação do PTSD, onde a pessoa permanece constantemente em alerta máximo, como se estivesse sempre esperando que o perigo aconteça novamente. Essa vigilância excessiva é exaustiva e desgastante, levando a um aumento do estresse e da ansiedade. Isso pode dificultar a concentração e o foco nas atividades cotidianas, afetando o desempenho em várias áreas da vida. O PTSD dura muito tempo? E o impacto na vida de uma pessoa? O PTSD pode persistir por meses ou até mesmo anos após o evento traumático. O impacto negativo na qualidade de vida é significativo, interferindo em todos os aspectos da vida da pessoa, incluindo sua saúde mental, relacionamentos interpessoais, desempenho profissional e bem-estar emocional. A persistência desses sintomas torna essencial a busca por apoio e tratamento adequados. Vamos encerrando este episódio sobre transtornos de ansiedade. Mas antes, é importante lembrar que buscar ajuda é fundamental para lidar com essas condições, correto? Sem dúvida. Os diversos transtornos de ansiedade podem ser debilitantes, mas existem formas eficazes de tratamento e manejo. Mudanças no estilo de vida podem ser muito úteis. Praticar atividades físicas regularmente, adotar uma alimentação saudável, priorizar um sono de qualidade e encontrar atividades que proporcionem relaxamento são estratégias fundamentais. Além disso, é importante buscar apoio profissional para um acompanhamento adequado. Os melhores resultados são a união entre alguns tipos de psicoterapia, especialmente a cognitiva comportamental, e medicação específica, idealmente prescrita por um médico psiquiatra. Agradecemos por acompanhar este episódio. Lembre-se, se você ou alguém que você conhece está lidando com ansiedade, saiba que há recursos e profissionais disponíveis para ajudar. Obrigado por nos ouvir. Até a próxima!